Sejam bem-vindos a mais um Filosofando, um projeto da UERN TV em parceria com o Departamento de Filosofia aqui da UERN. Ao meu lado, o professor Josailton. Seja muito bem-vindo, Josailton. Obrigado, Clara. Obrigado a você que está nos assistindo. Estamos aqui para mais uma discussão filosófica. E nós estamos recebendo também Alex Guimarães, ele é coordenador diocesano da Campanha da Fraternidade. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado, Ana Clara. Obrigado também aqui o professor Josailton, né? Isso. E no tempo de Quaresma, a Igreja Católica vive sempre na Campanha da Fraternidade um tema diferente. E esse ano, fraternidade e superação da violência, que é o que vamos tratar no programa de hoje. E aí, Alex, como que a Igreja tem tratado e quais são as ações que a Igreja tem tomado para tratar de fraternidade e superação da violência? Todo ano a Igreja vem com um tema diferente para a Campanha da Fraternidade, né? E nada do que como um tema desse que a gente está vivenciando um momento de tanta violência no Brasil e no mundo, na verdade. Então, assim, a Igreja vem trazer esse tema para chamar os católicos, não só os católicos, mas todo o povo, a refletir durante esses 40 dias de Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas e se encerra no domingo de Ramos, a refletir um pouco que atitudes estamos tomando dentro de casa, como nós tratamos o nosso irmão, se somos mais tolerantes, o que é que vamos fazer para modificar um pouco mais o nosso dia a dia. E as ações nós estamos tomando trabalhar o tema dentro das comunidades, né, paroquiais, eclesiais. Nós estamos trabalhando o tema com formações. Tem uma frase do texto base da CNBB que a gente pode tomar como base também para aprimorar o nosso debate. É a seguinte frase: de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a violência se caracteriza pelo uso intencional da força contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo de pessoas. Essa violência pode resultar em um dano físico, sexual, psicológico ou morte. Está no texto base. Então, assim, pela frase a gente percebe que existe vários conceitos de violência, né? Não é só aquela violência marginalizada. Então, como é que você poderia dizer para o pessoal de casa, assim, quais conceitos de violência estão sendo abordados nesse contexto de campanha da fraternidade? Quando a gente fala em fraternidade, superação da violência, imaginamos essa criminalidade, como você fala, marginalizada, o homicídio, o latrocínio, o roubo, essas coisas todas, né? Mas, na verdade, essa violência ela está mais ligada ao íntimo da gente, está mais entranhada na gente, como a violência contra a criança, os maus tratos contra o idoso, a fofoca, que é aquela violência psicológica, o constranger o próximo. São tipos de violência que nós praticamos costumeiramente, que muitas vezes nós realizamos, às vezes, sem perceber, e que a campanha vem nos chamar a atenção para tentar melhorar, para tentar mudar, refletir sobre isso. Eu falo por mim mesmo, eu fui criado como não levar desaforo para casa, se chegar em casa, apanha de novo, se estiver apanhado na rua, apanhava de novo. E depois que a pessoa se constitui um adulto, é muito difícil tirar dentro de mim. Você está ali, a qualquer momento você quer revidar. Você está num trânsito, alguém lhe fecha, o instinto é de ir para cima, de revidar. E a campanha ela vem nos mostrar que não é assim que se trata. É aceitando que somos todos irmãos, que somos filhos de um único Pai, que temos que ser tolerantes, vai ter opiniões diferentes, vai ter divergências e muitas outras coisas, mas a tolerância tem que ser uma palavra que tem que estar no nosso dia a dia. Em relação aproveitando esse aspecto, Alex, a gente pensar a questão da violência, não é pensar a questão da violência, pensar a questão de como superar a violência, né? Isso. Então, a campanha da fraternidade, ela é fundamentalmente hoje, né, uma campanha, eu diria que explora um tema da ética e um tema sociológico, né? Porque a violência, a partir do momento em que ela afeta as relações entre os homens, né? E o modo de como um homem vê o outro, né? A questão do autoísmo,
ela é um tema que realmente é um tema que, digamos, que está circunscrito à esfera da ética. Mas ela tem, e aí o documento, o texto base da campanha é muito rico, né, em mostrar todos os elementos econômicos, estatísticos, com dados, os elementos sociológicos, que também está, digamos assim, que mostra, que representa, que deixa claro a realidade, não é, da violência. Então não é só um aspecto, eu acho, e por isso que eu acho interessante a campanha, é porque ela não explora só esse elemento, digamos assim, teórico, acadêmico, que a gente vai escutar, vai discutir sobre a violência como se fosse uma coisa distante da gente. E você pode confirmar isso, que aí você já está mais aprofundado do que a gente, que o texto base, os manuais, né, o modo como a igreja procura tratar é mostrá-la à luz de uma realidade. Quer dizer, existe uma realidade cruel, uma realidade complicada e que afeta, como você mesmo diz, e que afeta particularmente a mim, a você, afeta o meu vizinho, quer dizer, é uma realidade presente em nossas vidas. Essa violência que a gente vem tratando, professor Josair, a gente estava falando na igreja. Às vezes a gente está tão apressado em ir para a igreja que a gente esquece nosso irmão que está do lado passando necessidade, está numa situação penosa e a gente não tem esse pensamento assim, não abre o olhar para o irmão, isso. Esse olhar caridoso, esse olhar de tolerância, de ajuda. E muitas vezes a gente chega na igreja, acha que estamos fazendo nosso papel de cristão, somos cristãos, e muitas vezes o fundamental, que foi o que Cristo nos pediu, nós não realizamos. Realmente, esse é o aspecto, digamos, a base do modo como a igreja e como a gente, né, compreende a violência. Quer dizer, falta na cabeça da gente uma formação ou uma educação, não é? Para ver o outro como um outro, como um igual. Como um igual. Josair Pio, vamos ouvir a opinião das pessoas agora para saber o que elas acham sobre a violência? Confere aí o Fala Povo. Por que você acha que tem tanta violência hoje em dia? Eu acho que é pela falta de investimento dos políticos nessa questão, né? Eu acho que além de investir na polícia, nessas coisas, também poderia investir em projetos que os jovens pudessem entrar para não precisar, né, entrar nesse meio da violência, essas coisas. Orientar melhor, já é muito orientado, mas mais ainda... A impunidade, que gera essa violência toda, essa impunidade, que hoje o ser humano botou na cabeça que mata um hoje e não tem impunidade, ele mata por brincadeira. Ele sabe que amanhã está na rua, às vezes nem preso vai. Então é falta de impunidade, né? Porque não tem segurança. A segurança é muito pouca. Como é que vai acabar? Nunca vai acabar. Eu não acredito que acabe. Porque quando você acha que está acabando, está começando nova geração. Então não tem, cadê a segurança? Não existe segurança. De maneira nenhuma. Então não vai acabar nunca. Para mim, na minha opinião, não sei nada dos outros. Violência não se acaba, porque falta segurança, e isso nós não temos. Eu acho que falta investimento em políticas públicas voltadas aos jovens e à população no geral, para evitar esses índices de criminalidade. Eu acho que é a causa mais do judiciário, que não tem punição severa para esse pessoal. Eu acho que pela falta, né, de comprometimento dos poderes públicos em se empenhar e combater essa violência. Me parece que a impunidade, né, foi muito bem citada. E aí, no final, a questão das políticas públicas. O poder público também tem interferência nisso? Como é que a gente pode explicar para o pessoal de casa? Alex? Não, lógico que tem que tratar. O poder público, ele tem as medidas, ele tem como tomar as medidas iniciais para tratar esse problema que já aflorou, né? Mas tem que também tomar medidas também da educação da criança, é na educação que você muda uma sociedade. Eu vejo hoje muito, os pais transferem a responsabilidade de educar seus filhos para os professores da escola, para um tablet. Hoje o que mais acontece é isso, você vê pais negligentes que não querem ter responsabilidade na educação dos filhos e transferem toda essa educação para o professor. Meu filho está na escola, quem tem que educar é a professora. Não, o pai tem que educar, o pai tem que ensinar.
Por isso que a menina fala de investir na criança, na educação, para não acontecer o índice de criminalidade que existe. Mas se você educa a criança e diz que aquilo ali não é certo, a criança não vai fazer. Quando você coloca medo nela, quando ela não estiver na sua frente, ela vai fazer aquilo de errado. Então isso é uma obrigatoriedade dos pais. E o poder público ele tem como contribuir muito com iniciativas de projetos, principalmente para os pais, né? Que eu acho que o que mais necessita hoje é mostrar para os pais que isso que está acontecendo no Brasil está errado na educação. Josailton, e como é que a filosofia vê essa questão da violência, dessa superação, né? E o que é que você pode falar também sobre essas políticas públicas? Bom, em relação, Clara, das políticas públicas, quer dizer, é inegável que o Estado que a gente está tomando aqui, né, o Estado no sentido mais geral, né, não o Estado do Rio Grande do Norte, mas o Estado de modo mais geral, é claro que ela tem uma responsabilidade por encontrar elementos, né, fomentar políticas que possibilitem a superação desse estado de coisa. Né? Isso é inegável. Se não faz, é um defeito, quer dizer, é um erro. Né? Se não faz, é o que você bem colocou. Então, o aspecto da educação e o aspecto do tratamento com jovens, do combate às drogas por meio de processos educacionais, por meio de processos de reinserção dessas pessoas na sociedade, utilizando estratégias as mais diversas que existem. Inclusive, o próprio documento da campanha oferece nas fichas de ação, você pode falar disso daqui a pouco, nas fichas de ação, oferece uma série de sugestões, de dicas, de encaminhamento, de diretrizes nessa perspectiva, não é? Uns que são já resultado de políticas públicas e outros que são ativamente de sugestões, de indicações que podem vir a ser efetivado. Não é? Então, quanto a isso não há problema, foi que o pessoal nos questionamentos responderam muito bem. A outra questão em relação à filosofia. O problema, a filosofia se preocupa com a violência. Quer dizer, é um tema recorrente nos filósofos. Isso é um ponto claro. Agora, como é que a filosofia trata como é que ela vê essa questão? Tem um filósofo chamado Well, né, que ele coloca, e é muito bem, até o próprio padre Lima Vaz, que é um dos maiores filósofos do Brasil, já faleceu, né, também trabalha também trabalha muito tempo com essa questão da filosofia, da violência e tal. Mas, basicamente, como é que a filosofia trata da violência? Bom, a filosofia, a violência é vista como o outro da razão. Você tem, o homem é um animal racional, então, você tem, portanto, o aspecto, a animalidade, ser o homem como um animal, e o outro lado disso, seria a cara, o outro seria a coroa, seria a violência. Então você tem a razão, né? Então você tem a animalidade e a razão. Esses dois elementos, eles coexistem no ser humano. Então, a gente diz então que a violência é o outro da razão. Só existe a violência porque existe a razão. E pelo fato de existir a razão, existe a violência. Porque se não houvesse a razão, a violência seria uma coisa natural, normal. Como você tem você pega um leão, quando se joga em cima de uma zebra, você vai, é um ato de violência? Bom, aos nossos olhos mas para o leão é uma coisa natural, ele está sendo leão. Né? Então o ser humano, para ser um ser humano, ele precisa ser um ente de razão. Quando ele escolhe a violência, ele não está sendo um ente humano, ele deixou de ser humano. Né? Então, a gente pode dizer resumindo, a gente pode dizer então que a violência é o monstro da razão, quer dizer, é a sombra. Né? Sempre que o homem está agindo, ele tem aquela sombra que marca, que está sempre presente na vida dele, é a violência. Tá gostando do nosso debate? Então não sai daí que o Filosofando volta já.
Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Estamos de volta e hoje estamos tratando o tema fraternidade e superação da violência. E para quem quer se aprofundar, tem um livro da campanha da fraternidade, que é o texto base da CNBB, não é isso, Alex? Isso mesmo. Posso mostrar aqui, olha. Nós temos o texto base, normalmente ele é dividido em 3 partes, que é o agir, um olhar da sociedade, o que o tema está tratando, o julgar, o que a palavra de Deus nos mostra, e o agir, que são pistas, como a gente vai trabalhar, colocar em prática tudo que a gente viu, né? É o ver, o julgar e o agir. O ver é a realidade. E nós temos também, Ana Clara, material também para trabalhar nas escolas. Nós temos o ensino fundamental, que vai do 1º ao 5º ano, o fundamental 2, do 6º ao 9º, chega, o médio, que vai do 1º ao 3º, aí temos subsídios também para catequese, para encontros de jovens, para as famílias, para a via sacra e muito mais. Material bem completo. É bem completo, abrange todas as áreas. Josailton, você no bloco anterior falava muito de razão, mas e aí? É possível a superação da violência pela razão? É possível a superação da violência pela fé? O que é que você me diz? Bom, a gente estava falando do fato de que a violência é o outro lado da razão, quer dizer, é a sombra da razão, não é? Então, não há a possibilidade de haver a razão, não é, sem haver esse outro aspecto, que seria a violência. De modo que o ser humano, ele é basicamente um ser razoável. A razão não é plena nele. Não é? Se você vê um ser humano que usasse de sua razão na plenitude, não é? Ele não usaria da violência. Mas por quê? Não é? Por quê? Porque a violência, ela é amedrontadora. A violência, sempre que se escolhe a violência, e aí o ser humano não deve escolher a violência nunca, porque imagine uma situação, Alex, que todos escolhessem a violência. Todo mundo escolhesse como forma de reação ao outro, né, à realidade, escolhesse a violência. Professor Josailton, você me falava muito sobre a razão no bloco passado, e aí, é possível essa superação da violência pela razão? É possível pela fé? E aí, como é que a filosofia responderia essas questões? Bom, veja bem, a gente estava falando anteriormente dessa relação entre a violência e a razão, de modo que a violência seria o outro da razão, a gente pode dizer assim. Seria o monstro da razão, seria a sombra que acompanha o homem, né? Na sua razoabilidade acompanha o homem. Mas por que o homem... Portanto, o homem sempre tem uma possibilidade, ele pode escolher usar a razão, ele pode escolher a violência. Já que são duas que está, digamos, na própria natureza do ser humano, existem essas duas possibilidades, né? A razão e a violência sempre acompanha a razão, e a razão tem sempre a sua sombra, a violência. Então, a questão se coloca em termos de escolha, não é? Então, mas por que a gente sempre escolhe por que se deve sempre escolher a razão e não a violência? Porque a violência seria a negação do próprio homem, não é? A violência representa a destruição. Por isso que a violência sempre traz um outro tema, que é a questão do medo, né? Então, sempre que se escolhe a violência, você escolhe a possibilidade de desaparecer, de se destruir, de se negar-se como um ser humano. Você imagina uma situação em que todos os seres humanos escolhessem, optassem na sua relação com o outro e nas suas relações, no seu contato com a realidade, escolhesse sempre a violência, quer dizer,
a desrazão, o absurdo, o sem sentido na sua relação com as coisas e com o outro. O que é redundar isso? O que é resultar de tudo isso? Bom, a destruição da própria humanidade. Né? E não íamos passar, e não íamos ser muito diferente de qualquer um outro animal, não é? Que no seu trato, na sua relação com a natureza, ela, digamos assim, usa, né? Quer dizer, ela para sobreviver, ela destrói, ela para se alimentar, ela abate da outra espécie, e isso, no ponto de vista natural, não é uma violência. Quer dizer, quando um leão faz isso e se abate sobre uma zebra, você não pode dizer que o leão está sendo violento. Aos olhos do ser humano, sim, mas do leão pelo leão, claro que não. Da mesma forma, quando a formiga se organiza para montar um formigueiro, ela não está sendo organizada, ela não está usando de princípio da administração, é de natureza dela fazer isso. Mas isso são os animais. O ser humano é a única espécie que consegue dar sentido, e isso é a razão. Portanto, a violência, ela sempre se coloca em referência, em relação a essa razão, a esse uso racional, a essa ação racional, esse agir racional do ser humano. Alex, você acha que o temor a Deus, a fé, para a igreja, contribui de alguma forma para essa superação? Lógico que contribui, mas eu não falo nem tanto assim esse temor, porque assim, normalmente os padres, pelo menos a nossa religião, ela prega um Deus amoroso, um Deus de compaixão, um Deus que nos perdoa pelos nossos pecados. E assim, eu não temo, naquele sentido figurativo de sentir medo, porque Deus possa me castigar, de sentir medo. O meu temor é de respeito, é um temor diferente, não é aquele que, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar, vai me bater. Seria um Deus violento, na verdade, era isso. Mas, sim, a superação da violência ela é possível, desde que o Papa Francisco aqui, ele nos dá uma exortação aqui muito bonita. Ele diz: basta nós reconhecermos que somos filhos de um único Deus e chamar o próximo de irmão. Isso é uma pista muito forte para a gente superar a violência. Se você olhar da perspectiva da fé, de fato, como o Alex bem coloca, a violência é a negação exatamente dessa fraternidade, né? De ver o outro como irmão. Inclusive, até quando, lá no Gênesis, quando Caim mata Abel, não é? Quando Deus vem, pergunta: aonde está o teu irmão? Aonde está o teu irmão? Não é? Então, o homicídio, né, no caso, aconteceu pela incapacidade de Caim ver Abel como irmão. Como irmão. O diálogo se acabou. Tudo se acaba para a violência. Aí acaba. E aí, agora falando em relação com a filosofia, quer dizer, nesse ato, o que aconteceu foi exatamente aquilo que a gente estava falando, quer dizer, de repente o diálogo, o bom senso, a razão cessa, e aí se impõe a outra possibilidade, que é a da violência. Josailton, você falou muito bem que é possível sim combater, né, a violência. Mas em relação à construção da cultura de paz, como é que a filosofia pode explicar? A questão de construir uma cultura de paz tem a ver com... Bom, aí você tem um elemento agora, quer dizer, um elemento bem social, né? Quer dizer, você precisa criar, aí você tem os instrumentos, você precisa dispor de instrumentos que favoreça a construção na cabeça das pessoas, vamos dizer assim, né, de uma consciência do que você é. Né? Bom, eu sou um ser humano, eu tenho que agir pela razão, eu tenho que agir em nome daquilo que são os né, provenientes de uma racionalidade. Eu tenho que agir segundo os ditames do diálogo, da solidariedade, da paz. Não é? Porque esses elementos, a solidariedade, a paz, o diálogo, são elementos que podem, como eu falei, que favorecem a minha construção como ser humano. Então, eu tenho que optar e escolher isso. Quer dizer,
Mas eu tenho que escolher, agora é um outro elemento, né? Eu tenho que escolher no âmbito da minha liberdade. Porque a gente estava falando, se você diz assim, olha, você tem que agir assim, né? Então você está impondo ao outro uma forma de conduta que já em si já é uma certa violência, né, Alex, que a gente estava falando. Então você não tem que impor. O homem é que na sua liberdade, livremente, ele tem que escolher, ele deve escolher, deve. Ele deve escolher a razão. Se espera que isso aconteça. Porque só assim ele consegue crescer na sua humanidade. Caso contrário, aí você tem toda todo um distúrbio, né? Você tem a negação do que é humano, você tem a negação de tudo isso. Agora, claro, que no âmbito da fé, aí Alex pode colocar a Bíblia para a gente, mas no âmbito da fé, você tem um elemento, né, a mais, que é do próprio Deus, quer dizer, é um Deus que se fez homem, um Deus que caminha na história, que não está lá em cima, lá no mundo, mas que se preocupa com o ser humano, que ama o ser humano, caminha junto com o ser humano, que é o elemento do Deus na história, caminha, e como caminhante com a gente na história, ele é o nosso irmão, nosso companheiro. E aí os valores, né, os valores das religiões, não é só da religião católica, né, chamam a atenção exatamente para isso, quer dizer, para esse aspecto do transcendente, né, e ao mesmo tempo de um transcendente que se faz também imanente, quer dizer, que está lá em cima, mas também está caminhando aqui conosco, não nos largou, né, mas está junto com a gente. É nesse sentido que no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo também vai, né, caminhar, vai ensinar, sendo ele mesmo vítima de uma violência terrível. Né? E, aí, e a Bíblia não relata nenhum ato violento dele. Né? Quer dizer, não houve, exatamente, né? Ele aposta exatamente nisso, né? Aposta que a conduta é aposta na proposta, né? Quer dizer, a proposta qualquer ato de violência vindo de lá só pode ser respondido daqui com um ato de amor, porque só o amor é capaz de vencer o ato de... Tem uma passagem que todo mundo conhece, que é bem famosa, que Jesus mostra que ele não vai de encontro à lei, mas também ele resgata a Maria Madalena, quando ele diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele não causa o tumulto por ir contra a lei dos homens, mas também não vai contra a lei de Deus, que era matar um ser humano, na verdade. É muito interessante. É esse elemento que só se pode vencer, portanto, a violência, ou combatê-la, ou diminuí-la, nessa perspectiva. Quer dizer, se você não agir com violência para responder à violência. Né? Esse é o ensinamento. Nosso programa está chegando ao fim, né? E para finalizar, vamos deixar uma frase do Papa Francisco para a nossa reflexão. Todos desejamos a paz. Muitas pessoas a constroem todos os dias com pequenos gestos. Muitos sofrem e suportam pacientemente a dificuldade de tantas tentativas para a construir. Obrigada, Alex, pela sua participação. Eu que agradeço, Ana Clara. Estou aqui à disposição de vocês. Se precisarem, pode chamar. E dizer ao telespectador em casa que todo esse material se encontra na internet. Esse subsídio só é acessar o site lá, colocar a campanha da fraternidade, que aparece tudo lá. Obrigada, professor José Ailton. Obrigado, Ana Clara. Obrigado a você. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Filosofando.